Muito bem, meus amigos, muito bem todos que estão acompanhando mais esta live aqui. Hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, e live cultural, né? Hoje recebendo aqui o Ítalo Junqueira e também, né, em parceria aí, mais uma live em parceria com o meu amigo Guilherme de Almeida Soares, e já vou também passando a bola aqui para ele para apresentar devidamente o nosso convidado aqui para o nosso bate-bola. Gui, é contigo. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos acompanhar ainda futuramente, pois essa live estará gravada. É um imenso prazer receber aqui meu amigo e um grande guitarrista aqui de São José dos Campos, Ítalo, faz tributo a uma das melhores bandas do mundo, que é o Iron Maiden, ou a melhor banda do mundo. Obrigado aí, boa noite. Não é uma das, né? É a melhor banda. É a melhor. Ítalo, você quer se apresentar? Bom, sim, primeiramente, boa noite a todos aí, ao André, ao Guilherme, a quem está aí chegando na live. Obrigado pelo convite aí, né? E pela paciência e pelo horário, né? O único horário que dava para fazer era esse horário, e hoje, né? Porque apesar de estar toda essa pandemia, essa confusão aí, mas a agenda aqui tá complicada de seguir aqui, né, com as aulas, as gravações, né? Então, muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês aí para responder perguntas, comentar sobre música, o que vier aí, a gente responde, beleza? Perfeitamente. Vou então abrindo aí a primeira pergunta já para o Gui fazer, e aí vamos na sequência. Ítalo, você é músico, né? Como que tá andando essa quarentena? O que você tem feito nesse período que não se pode fazer show, que não se pode tocar, né, ao vivo, né, por causa das aglomerações? O que você tem feito? Conta aí pra gente. Então, na verdade, eu não deixei de fazer o que eu já fazia, né, antes mesmo da pandemia, que era continuar com as minhas aulas, né? A única coisa que acabou sofrendo um pouquinho foi a transição, né, das aulas presenciais para o sistema online, que também não era nada assim tão absurdo, porque eu já dava algumas aulas online, só que aí eu tive que realmente reagendar todo mundo, né? Transferir todo mundo para esse sistema, adequar, né? Muitos alunos não tinham esse hábito da aula online, então não sabiam como é que funcionava, não tinha assim muita segurança nisso, né? Mas a gente foi trabalhando semana após semana, dia após dia, e eles foram se acostumando com isso. E, bom, a banda parou, assim, acho que como todas as bandas do universo, né? Ou pelo menos do mundo, né? Pelo menos pararam, e a Wicked Souls também não foi diferente, a gente infelizmente teve que parar. E em paralelo a Wicked Souls, eu tinha uma agenda de workshops que eu faço também, em parceria com as marcas que me patrocinam, que me apoiam, e essa agenda também acabou sendo congelada, cancelada, né? E a solução que eu tive foi realmente passar todo o conteúdo que eu tinha desses eventos para o sistema online. Então, tipo, com vídeos semanalmente, né? Tratando de assuntos que eu já tratava mesmo, sobre equipamentos, parte de teoria, dicas sobre bandas, dicas sobre carreira musical. Então, eu estou me virando basicamente disso, né? Assim, as aulas continuam. Na verdade, houve até uma procura a mais de aula, porque acho que a galera está em casa, está entediada, não aguenta mais ver as séries de 24 temporadas na Netflix, e acabou despertando esse interesse, né? Tipo, pô, aí eu vou começar a aprender a tocar um violão. Pô, eu tenho um violão aqui em casa, eu tenho uma guitarra e nunca tive tempo, e agora o que mais tem é tempo, né? O cara fica em casa, não sai de casa. Então, houve aí uma procura grande, né? Aumentou bastante aí a procura por aulas online, e isso está ocupando bastante a minha agenda, e isso é muito bom, porque eu continuo ativo, né? Apesar de sentir aquela necessidade de pôr o pé na estrada, de viajar e tudo mais, mas estou conseguindo me virar bem nesse sistema de pequenas lives, no caso, né? Tudo online, tá dando muito certo.
Só que a gente espera que isso acabe logo, né? Porque a gente quer realmente voltar pro real, né? Vamos ver. Vamos ver, né? Pro de verdade. Oi, Ítalo, só uma coisinha. Era para você ter programado alguns shows com a Children, né? Isso na verdade já estava agendada. Acho que essa era uma turnê, mais uma turnê que eu ia fazer com eles, né? Eu já fiz em 2018 e esse ano mais uma vez ia ter essa turnê que ia começar no final do mês de abril e ia se estender para o mês de maio. Eu não vou lembrar agora quantos shows que eram, né? E o que aconteceu é que exatamente foi o período de maior impacto aí da pandemia, né? Foi a época que estava dando o índice altíssimo aí de contágio, né? E obviamente essa turnê acabou caindo, né? Existia na época, ainda tinha até um papo assim, que algumas cidades ainda não tinha nem chego essa pandemia, não tinha chego esse contágio tão alto, então alguns contratantes estavam ainda tentando ver se rolava. Mas, cara, foi questão, tipo assim, caiu a primeira data, passou mais 2 dias, caíram mais 4, passou mais uma semana, caiu tudo o resto, entendeu? Foi tipo efeito dominó, assim. E foi triste, na verdade, porque ia ser uma turnê bacana, né? Assim, não só por eu ser muito fã do Iron Maiden, mas gosto muito da Children of the Beast, sou amigo dos caras de longa data também, né? E sem falar a experiência de você tocar em uma outra estrutura, apesar, né, que a Wicked Souls tem uma estrutura bacana, mas não tem como você comparar o Children of the Beast de 25 anos de carreira com a Wicked Souls de 5 anos, né? Então, ia ser uma experiência muito bacana refazer essa turnê de novo, né? E eu fiquei muito agradecido pelo convite de novo do Eric, né? Ele podia ter chamado qualquer outro guitarrista para fazer, mas ele gostou do meu trabalho em 2018 e ele foi a primeira pessoa que me contactou aí para fazer, mas não faltará oportunidades para a gente realizar de novo essa turnê aí com a Children. Tomara, só para quem não sabe, a Children of the Beast seria a banda tributo oficial do Iron Maiden aqui no Brasil. Exatamente. André, sua pergunta? E, Ítalo, nesse momento de pandemia, né? E, por exemplo, a gente aqui usando, né, de alguns artifícios para fazer live, entre outras coisas que as pessoas estão recorrendo, você utiliza aplicativos, sites, enfim, essas ferramentas, né, para ajudar na divulgação de shows, enfim, dos seus trabalhos, e caso use, você sente que tem um retorno concreto? Então, na verdade, tanto para a minha carreira particular, né, carreira solo, quanto também o da Wicked Souls, né, a gente acaba focando nas redes sociais que são as mais conhecidas, né, no caso, o Instagram, o Facebook, o YouTube, né. O YouTube, para você ter uma noção, assim, eu já tenho meu canal desde 2015, né? Só que por relaxo mesmo, né? E por falta de motivação ou por uma agenda muito corrida, eu sempre deixei o canal do YouTube assim, à deriva, né? Nunca dei muita importância, sempre foquei mais no Facebook e no Instagram. E aí veio essa pandemia e acabou meio que fomentando eu ter que botar mais lenha lá no meu canal do YouTube, porque eu percebi que é mais um meio de comunicação, é mais um meio das pessoas me encontrarem, né? Eu até comento que eu não quero ser youtuber, assim, eu não quero ficar, né? Ai, tantos inscritos, meu Deus, quantos views. Na verdade, o meu canal, ele tá lá simplesmente para as pessoas me acharem, para ter interesse em aulas ou sobre as marcas que eu acabo endossando, né? Para tirar uma dúvida ou aconselhar, comprar algum equipamento que eu uso há muito tempo, né? Mas as mídias sociais, assim como o Instagram e o Facebook, elas sempre foram muito presentes no meu dia a dia. E para aulas agora, por exemplo, eu ando utilizando o Skype, que eu acho que é o que todo mundo já utilizava, e eu tenho alguns grupos de estudo do WhatsApp também. Então existem vários pacotes, né? Você pode optar pela aula presencial online direto comigo, você pode optar por um pacote mais em conta, onde eu mando todo o material digitado, audiovisual, né? Você pode
interagir, por exemplo, nesse grupo, assim, de 15 em 15, quinzenal, não precisa ser semanal, você pode fazer aulas de 1h30, você pode fazer aulas de 2 horas, o intensivo de 3 horas, ou seja, assim, eu tive que só me adequar a ter mais produto para vender, para que eu conseguisse pegar mais pessoas, entendeu? Para que as pessoas tivessem mais opções, né? Então, tipo assim, às vezes o cara ele quer fazer aula, mas o semanal para ele não é interessante. Pô, tem o plano quinzenal. Ah, mas o quinzenal é caro, sim, o presencial online. Não tem importância, pode pagar menos, eu te mando o material só, o vídeo com as tablaturas, as partituras, você não tem a aula presencial, sai mais em conta. Então, quer dizer, eu fui me adequando mais na forma de como vender esse produto, né? E como tentar amarrar. Como eu vou amarrar aquele cliente, entendeu? Fazer ele comprar o meu produto, indiferente do valor e diferente da forma, eu tenho que dar um jeito de ganhar aquele cliente, porque eu sei que aquele cliente vai me sustentar, vai me ajudar, né, nesse período de pandemia. Então, eu foquei mais na forma de venda do que em formas diferentes de usar os aplicativos, porque não tem muito o que fazer, né? É ligar a câmera e começar a conversar que nem a gente está conversando agora. Foi mais a criatividade, então, né? Mais a criatividade e assim, é um negócio que eu já trabalho há muito tempo, né? Que é com venda de imagem, a minha imagem vinculada, como eu disse, né? As marcas que me apoiam, então eu tenho todo um cuidado de como que eu vou expor isso, né? E não só sair vomitando conteúdo aleatório, tem que ter um certo cuidado com como que isso vai chegar na pessoa e o como que eu vou despertar esse interesse para a pessoa vir fazer aula comigo, né? Porque o cara entra na internet hoje em dia, se ele colocar aulas de guitarra, aulas de violão, nossa, ele vai chacoalhar o computador dele e vai achar 500 mil professores, e desses 500 mil professores, quase todos eles têm capacidade de fazer isso. Claro, às vezes um com mais qualificação do que o outro, mas não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Então eu pensei, pô, eu tenho que ter um jeito, bolar um jeito de ter um diferencial. Ah, por que eu quero fazer aula com o Ítalo? Eu quero fazer aula com o Ítalo porque ele toca esse tipo de música, porque ele usa esse equipamento que eu tenho e eu não sei mexer nesse equipamento, ele pode me ajudar. Eu quero fazer aula com o Ítalo porque ele tem uma abordagem mais direta, ou porque ele brinca mais, deixa a aula um pouco mais descontraída, não deixa aquela aula maçante, sabe? Exercício. Então eu fui focando nessa maneira, né? Como vender essa imagem para angariar o público que eu preciso. Certo. Ítalo, como que está sendo essa experiência? Já que você... Agora surge uma dúvida. Como está sendo essa experiência de dar aulas online? É a mesma coisa do que aula presencial? Ou tem lá essa diferença? Olha, nada substitui o presencial, o tete a tete, né? O professor na frente do aluno, o aluno na frente do professor ali, por vários motivos, né? Porque a aula presencial, às vezes, você pega o dedo que o teu aluno está colocando um pouquinho mais torto, você vai lá, você vira o dedo do cara, pá, pronto. O cara já dá um salto, ele consegue entender, né? O online, às vezes, eu estou tentando falar para o aluno, às vezes ele não consegue entender aquele gesto que eu estou falando, ou às vezes ele não consegue ter tanta clareza, né, naquilo que está sendo abordado. Por exemplo, o online tem um grande problema de atraso. Por mais que você tenha uma internet muito boa, um computador muito bom e tudo mais, você não consegue tocar junto, né? Então você tem que, eu toquei, eu tenho que esperar um pouquinho, o aluno vai e toca, eu espero um pouquinho, respondo ele, eu não consigo ter aquele real time, né? Tocar junto com o aluno sentindo, pô, meu professor tá fazendo uma base enquanto eu tô solando, ou o contrário, né? Caramba, eu tô vendo meu professor fazer o solo daquela música aqui, na minha frente, né? Então eu acho que isso aí acaba sendo o ponto, não vou dizer extremamente negativo, mas é um ponto que atrapalha um pouquinho. Porém, o lado positivo é que eu posso dar aula para qualquer pessoa do mundo, né? A qualquer hora, simplesmente eu ligo aqui e pronto, já está rolando. Eu não tenho que me deslocar, né? Eu uso o equipamento que está comigo, eu não preciso ficar deslocando guitarra e de carro, por exemplo. O aluno fica no conforto da casa dele, ele vai usar o equipamento dele, na hora que ele pode. Às vezes o aluno não pode aquele horário,
Pô, professor, tem como fazer um pouco mais tarde? Pô, tem, eu tô aqui em casa, é só abrir a câmera no horário que eu combinar com você. Então tem essa vantagem, entendeu? Por isso que eu acho que teve muito lance do aumento das aulas, porque o aluno começou a ter esse interesse e ele percebeu que o horário, a forma da aula era mais dinâmica, não era toda semana naquele horário, naquele lugar, sempre X, né? Então isso também tornou a coisa um pouco mais dinâmica e a procura aumentou. Então eu acho que esses são os pontos positivos e os pontos negativos podem ser que melhorem, né? A gente não sabe quanto tempo que vai durar isso, se essas plataformas vão, por exemplo, melhorar um pouco desse atraso. Já dá para perceber que melhorou muito a questão do áudio, a questão da imagem, né? Principalmente o Skype, principalmente o WhatsApp, né? Então pode ser que daqui a alguns meses essas coisas que eu citei como negativo se tornem coisas positivas e sejam resolvidas. Então é uma tendência, né? Hoje em dia, eu acho que depois desse período que a gente está vivendo, muitas coisas vão mudar drasticamente, muitas para boas e outras não tanto também, né? Certo. E agora mudando um pouco de assunto, né? Você já fez turnê na Europa com uma banda, acho que daqui de São José, chamada Caos Sinopse, né? Conta como foi essa Isso. experiência em tocar no continente europeu. Na verdade, não foi a primeira vez que eu fiz uma turnê para fora, né? Eu já havia feito uma turnê antes, né? Em 2011, que eu fiz aqui na América do Sul, né? Fiz Argentina, Chile, Uruguai, né? Divulgando o meu CD instrumental, o meu CD solo instrumental, o The Last Cigarette, né? Que foi lançado em 2010. Eu tenho um contato de longa data com o pessoal do Keio Sinopse, até porque eu e o Jairo, né? Que o Jairo que é o vocalista, nós estudamos, né? Na época do colégio, né, na mesma escola, né, no colegial, e a gente sempre teve esse contato muito próximo devido às bandas que nós gostávamos e por nós tocarmos também, né? E o Keio Sinopse, ele vem fazendo um trabalho muito sério desde o começo, né? E quando eles gravaram o segundo disco, que é o Art of Killing, eles já tinham uma turnê programada, eles já tinham ido para a Europa, mas em especial só para a Polônia. E com esse lançamento do Art of Killing por uma gravadora europeia, eles conseguiram ampliar essa turnê, fazer uma turnê realmente mais assim, real, né? Não só em um país e em algumas cidades, mas em mais países, em mais cidades. E, no caso, um dos guitarristas, né, que é o João Paulo, na época, ele não ia casar as férias dele com a turnê da banda. E aí o Jairo, junto com o Frige, né, que é o batera, que é um grande amigo também, eles entraram em contato e falaram, olha, você topa aí, você tem condição, você acha que é interessante para você, é viável? Porque às vezes as pessoas têm uma visão de turnê de uma maneira e nem sempre é do jeito que a gente acha, entendeu? Lógico que uma turnê do Iron Maiden é exatamente do jeito que a gente imagina mesmo, é todo aquele glamour, é todo aquele negócio, né? Mas uma banda de menor porte não é tão assim, não é só você ir lá, tocar, ir pro hotel e assim por diante. Você tem que se adequar à situação em qual a banda se encontra e como que vai ser essa turnê, né? Então, eu aceitei o convite, eu tive 4 meses para me preparar, tirar as músicas, organizar toda uma agenda, porque eu já tenho uma agenda paralela a isso, né? Já tinha compromissos marcados, mas foi bacana, viu? Assim, a experiência de ir para a Europa, o berço do heavy metal, indiferente se é metal tradicional, black, death, thrash, metal melódico e tal, se encontra ali na Europa, né, em países como Alemanha, como França, como Bélgica, Holanda, tudo mais. Então foi uma experiência muito boa de ver como que é o dia a dia de lá, né, que não tem nada a ver com o dia a dia daqui, né, e quando eu falo de nada a ver, não tem nada a ver mesmo, começando pelo horário, começando pela estrutura, começando de como que as bandas encaram a profissão de banda sendo banda mesmo, assim, eu até costumo falar, né, a banda tem que ter um CNPJ, é como se fosse uma empresa, se uma banda não tem o CNPJ, ela não é uma banda profissional, entendeu? Ela vira uma banda de robista, e aí a banda de robista você fica, né, à mercê sempre disso, pinga um show aqui, um show lá, então teve um impacto muito bom para a minha carreira, para a carreira do Keio Sinopse também foi muito bom, porque depois, nos próximos anos,
Eles voltaram também com outras turnês europeias, eu já não fui, mas em 2015 mesmo, o CD, o Season of Red, que foi lançado também na Europa, eu gravei esse CD, os solos, né, desse CD, a maioria foi eu que gravei, então, por mais que a turnê, né, eu não tenha ido na turnê, mas um pouquinho de mim estava lá no CD, né, lançado. Então, é uma experiência muito boa, assim, eu acho que todas as bandas de metal, de rock, deveriam ter essa experiência, deveriam trabalhar, fortalecer mais o nome da banda para que isso aconteça, porque é uma experiência que muda totalmente a visão que a gente tem de banda, principalmente aqui no Brasil. Falando em bandas, né? Há quem diga, né, que o cenário musical está sem inovação, sem criatividade, né? Pelo menos alguns críticos, né, acabam fazendo essas colocações. Na sua visão, Ítalo, qual a sua opinião sobre isso? O que a gente pode perceber, na verdade, assim, eu acho que existe um desânimo um pouco de você montar bandas novas e você buscar um espaço, divulgar o seu som. O porquê que existe esse desânimo? Esse desânimo existe um pouco por culpa de nós mesmos, assim, que gostamos do estilo, né? Eu acho que a primeira coisa que desanima um pouco é as bandas meio que não se unirem em prol de uma coisa positiva para todo mundo, né? Por exemplo, junta 3 bandas, vamos montar um festival? Vamos, mas mas a casa que vai fazer não tem estrutura, entendeu? Mas a casa não garante nem o mínimo de cachê, a casa não dá nem o que comer, não tem nenhum camarim para você se trocar ou para você deixar seu equipamento. Ou, por exemplo, você vai tocar, você tem que fazer toda a parte sozinha, né? De divulgação, de criar um flyer, criar um vídeo de chamada. O dono da casa, às vezes, não se responsabiliza muito, ou não tem muita vontade de fazer isso. Então, são esses fatores, eles vão, assim, de pouquinho em pouquinho, somando, e chega uma certa hora que você fica desanimado, você fala assim, mas vamos fazer um show com a minha banda lá, para às vezes tocar para 10 pessoas, 5 pessoas, eu vou ter que pagar para tocar, porque você vai gastar com gasolina, você vai gastar com hora de ensaio, você vai botar o seu equipamento para fazer um show num buraco que às vezes não é ideal, você não sabe se você pode ser assaltado ou não, sabe? Então isso vai desanimando, a parte estrutural do nosso país vai fazendo com que você desanime, né? E o outro fator que acaba colaborando também, né, é a questão das pessoas acharem que o sucesso é aquilo que toca na TV, que toca na rádio, né? As pessoas buscam o sucesso como aquilo. Se você não alcança aquilo, a sua banda não é sucesso, eu não vou consumir a sua banda. E automaticamente a gente sabe que o heavy metal nunca foi um estilo comercial, entendeu? Não dá para você tocar Creator meio-dia e meio na hora do almoço na Jovem Pan. Não é cabível isso. Né? Na Fátima Bernardes, né? Não dá para você colocar o Cannibal Corpse na Fátima Bernardes, né? Depois ele ir cozinhar com a Ana Maria Braga, é inviável, entendeu? Então, assim, o Brasil, eu falo do Brasil, assim, porque, voltando um pouquinho na Europa, lá você tem muitos programas de TV, muitas rádios que tem esse espaço. Então, as bandas de metal, elas não se sentem abandonadas ou órfãos, porque ela tem um meio de comunicação que ajuda a divulgar, e obviamente que tem as outras mídias sociais que enfatizam o pop, que enfatizam, né, os estilos de música eletrônica, que tá certo, porque tudo tem que virar uma grana, tem que girar dinheiro mesmo, mas as bandas, elas não ficam abandonadas, entendeu? Aqui no Brasil você fica com a banda abandonada, se você não correr atrás, você vai ficando esquecido, então isso vai dando uma desanimada bem bruta. Por isso que a gente não tem mais banda nova, assim, tipo, essa banda aqui tá despontando. Porque pra banda despontar, você tem que ter muita grana, o cara tem que estar muito disposto a botar a grana na banda, investir, para que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, quem sabe a banda começar a ter uma notoriedade, né? No Brasil, na Europa, digamos assim, é mais fácil encontrar... Cada um tem mais ou menos o seu espaço, assim, mais ou menos bem distribuído, digamos.
Na verdade, existe uma organização, né, cara? Uma organização em que tem espaço para todo mundo. Essa é a verdade, entendeu? Então, por exemplo, a casa de show, vamos supor que na quinta-feira toca classic rock, na sexta-feira toca metal tradicional, no sábado toca death metal e no domingo toca pop rock. Né? Então, quer dizer, a mesma casa, ela abre para vários segmentos, entendeu? Ela abre para várias vertentes do rock. Ela não é tipo uma casa só de death metal ou uma casa só para bandas cover, entendeu? Tem também. Tem muitas casas assim, mas tem muitas casas com esse segmento dividido. Então, toda banda tem espaço. Você pode tocar em várias casas, que você vai ter sempre um público específico ali que vai consumir o teu produto, que vai lá para curtir ou para conhecer bandas novas. Existe esse incentivo lá na Europa, entendeu? As bandas, elas rodam muito porque parece que, culturalmente, o moleque, o jovem, ele quer descobrir banda nova. Então, ele tem acesso, ele não se cansa de ir, porque ele não vai lá só naquele pub. Ele vai naquele pub, depois ele vai naquele outro, depois ele vai naquele outro. Depois, quando ele volta naquele primeiro, ele não vai voltar no mesmo dia, ele vai voltar no outro dia para ver um outro tipo de banda, um outro tipo de som. Então, parece que existe, assim, uma fomentação aí do cara ficar sempre indo atrás das coisas novas. Por isso que funciona, entendeu? E todas essas casas têm uma estrutura, pelo menos mínima, né? Todas as bandas que vão lá, pô, tem um camarim legal, tem uma estrutura de som, um PA, um equipamento bom para que a banda demonstre, porque para o dono do bar é excelente isso, entendeu? E, Ítalo, embora essa, digamos, diversidade, né, seja bastante forte na Europa, pelo menos do pouco que eu entendo a respeito, né, você acha que pode falar bem melhor sobre, mas, por exemplo, se a gente pegar o Chile, né, por exemplo, ele tem uma variedade legal, né, de bandas de heavy metal, nessa linha do rock, né, se comparado com outros países aqui da América do Sul, por exemplo. Sim. E você não precisa nem ir tão longe, assim, né? Se você vai para a Argentina, por exemplo, é quase igual, né? É quase igual, entendeu? São países que, digamos assim, em termos de território, vamos dizer assim, são inferiores ao Brasil, né? O Brasil é muito grande, né? O território é muito grande, você tem muitos estados, você tem muitas cidades, né? Então, quando você tem muito do muito, é difícil você propagar a sua mensagem, a sua banda, né? É diferente, você fazer sucesso na Finlândia, por exemplo, é mais fácil? Não é que é mais fácil, mas como o país é pequeno, você tem mais chance de todos saberem quem é você. No Brasil, o negócio tá muito grande, entendeu? Então, quer dizer, às vezes você acha, você tá abafando, achando que você tá famoso, mas você tá famoso no seu bairro, né? Você tá famoso na sua cidade, mas a sua cidade é aqui e o seu país é isso aqui, entendeu? Então, você é um peixe grande no aquário pequeno, né? Exatamente, é ao contrário, né? Entendeu? Então, acho que isso interfere também, né? A parte territorial, a parte cultural também, eu acho que interfere um pouco, né? Como eu te falei, quando eu estive na Argentina e no Chile, em 2011, o tratamento, né, com o músico, ele é diferente. Eu não vou dizer que aqui no Brasil também não seja, porque eu acho um pouco errado a gente generalizar, né? Falar que aqui no Brasil todo mundo fala que músico é vagabundo. Ah, mas você trabalha com o quê? Ah, eu sou músico. Tá, mas e durante a semana? E o seu trabalho, né? E o seu trabalho? A gente tem que deixar bem claro que não são todas as pessoas aqui no Brasil que pensam assim, né? Eu acredito ainda que é a minoria que pensa assim. Você entendeu? E no Chile, na Argentina, também é. Só que acontece, o Chile é pequeno, então quer dizer, a minoria é a minoria de verdade. A minoria aqui no Brasil já é bastante, porque o país é grande demais, entendeu? E a gente tem meios de comunicação que, infelizmente, propagam um pouco isso, entendeu? De que o músico não é uma profissão e não é muito real, né? Quando eu fui para a Argentina, no Chile, o tratamento, cara, é tão igual ao de um médico, entendeu? Se não for, às vezes até mais, cara, porque o médico procura aula de música que é para se desestressar, entendeu? Então, quer dizer,
Se não existe um músico para desestressar o médico não consegue trabalhar direito, ele não consegue operar direito, ele não vai conseguir exercer a sua função direito. Então, quer dizer que a alguns pontos o músico nesses países é de extremíssima importância para que toda uma engrenagem role de forma mais tranquila, mais equilibrada, né? E leia-se o músico até, né, de forma ampla e geral, né? Não só do gênero rock, metal, por exemplo, né? Não, quando eu falo músico, eu falo o cara que toca saxofone, o cara que toca flauta, o cara que toca metal, o cara que toca samba, o cara que toca jazz, o cara que toca blues, o músico em um segmento geral, né? Total. Né? Teve algum probleminha aqui com a tela do nosso amigo Gui. Deve estar tentando voltar aí daqui a pouco, mas de qualquer forma a gente prossegue aqui falando nele, né? Uma boa noite para a Olivia Soares, que também acompanha aqui a nossa live, né? A nossa transmissão. E, Ítalo, deixa eu até pegar uma pergunta que estava na listagem aqui dele, né? Falando ainda sobre a cena musical, né? Como você enxerga a cena em São José dos Campos e o que poderia ser feito para melhorar por parte das bandas e casas de shows essa cena atual? Aqui em São José, o que acontece muito assim, você tem um cenário aqui em São José de longa data, né, de várias bandas que se consagraram aqui em São José, que chegaram em um patamar assim que a gente nem imaginava que eles conseguiriam chegar pela época, pelo som, pela atitude, pela vontade de realmente fazer a coisa acontecer, né? Então, por exemplo, aqui em São José dos Campos você tem bandas como o Atômica, né? Você fala, pô, Atômica, mas quem que é o Atômica, né? Para quem não conhece, o Atômica praticamente tem a mesma idade que o Sepultura, se não for um pouquinho mais velho, entendeu? Então, na época do Sepultura, que o Sepultura estava lá no Bestial Devastation, Morbid Vision, o Atômica também já tinha seus trabalhos, né, divulgados na cena, e já tinha uma quantidade de fãs consideráveis, assim, né? Então, e isso não é só para o thrash death do Atômica, assim como outras bandas também. O cenário de São José hoje em dia, eu acho que sofre um pouco com, digamos assim, a preguiça. Eu acho que a preguiça, é que essa palavra é um pouco forte, mas eu acho que ela resume bem. A pessoa, ela tem um pouco de preguiça de sair de casa, né? E essa preguiça se dá também não só por culpa dela. Eu acho que o evento, as bandas, os contratantes e as casas de shows geram essa preguiça para o público. Elas não demonstram, elas não trazem nada de novo para forçar aquele cara a sair no sábado à noite, entendeu? Ele olha um cartaz e fala, tem essa banda. Mas essa banda de novo, mas de novo nessa mesma casa. Essa casa vai estar com os mesmos drinks, com as mesmas promoções, essa banda vai tocar o mesmo repertório. Então o cara começa a ficar com preguiça, de sair, e dá para entender um pouco, porque, por exemplo, por mais que eu goste de sair muito, que eu vá muito, né? E eu, no caso, agora não estou saindo para nada. Nesses shows e outras casas noturnas de outras cidades, de outros estados, às vezes eu sinto preguiça, porque quando eu abro a grade de eventos daquela casa noturna, parece que eu tô tendo um déjà vu. Mas de novo essa banda? Uhum. Mas de novo essa banda? Mas de novo esse DJ? Entendeu? Por quê? Porque as casas também, elas acabam às vezes fazendo uma panela desnecessária, né? E ela não abre espaço para as outras bandas mostrarem seu trabalho. Então, se você não mostra coisa nova, o cara vai ficar desinteressado de ir, entendeu? Tipo, se você não tem um atrativo, hoje vai ter a noite da tequila com uma banda tocando heavy metal mexicano. Se você vier com um chapéuzão, você, paga meia entrada e ganha mais não sei quanto. Só dando uma ideia, não que seja assim, entendeu? Mas você vai casando as coisas. Inovação, né? Você vai casando, porque o cara, caramba, eu já tenho um chapéu mexicano. Eu gosto de tequila. Eu gosto dessa banda mexicana, porque se eu gosto de tequila, eu gosto do chapéu, eu vou, entendeu? A mesma coisa, vamos fazer uma noite do metal melódico.
Então, pô, metal, da onde é o metal melódico? Bom, metal melódico, Europa ali, mas vamos supor, Alemanha. Alemanha tem inúmeras bandas de metal melódico, né? Só vou citar a mais principal de todos, o Halloween, por exemplo. Então, pô, Halloween, metal melódico Halloween. Pô, então aqui hoje vai ter petiscos da comida alemã. Hoje a gente vai ter um chopp especial alemão. Hoje você vai ter as garçonetes vestidas a caráter. Se você tirar uma foto com elas e subir com a hashtag no Instagram, você pode ser sorteado e ganhar uma camiseta da banda que vai tocar. Ou você pode ser convidado a ganhar um VIP para subir no mezanino do bar e você ganha uma porção de graça. Ou você fica com um convite para a próxima festa que vai ter no bar. Você entendeu? São umas coisas que faz o cara, pô, eu quero ir, cara, eu quero ganhar tudo isso aí, tá ligado? Pegando até o que você falou, né, fazendo uma comparaçãozinha, é o mesmo que você ir no cinema toda vez e assistir o mesmo filme, né? Quer dizer, por mais que você goste do filme, é cansativo, né? E pagar para aquilo, né? Sim. E pagar um valor assim no cinema é caro, pô, entendeu? Vai consumir uma coisa, vai consumir uma entrada, você vai consumir uma bebida, você vai, numa dessas, se interessar pela banda, vai comprar um merchandise da banda, né? E é tudo muito caro, e aí o cara vai a primeira vez, ele gasta essa grana, né? Aí passa mais um mês, ele vê de novo aquela mesma banda, ele não vai, não vou gastar meu dinheiro de novo para ver a mesma coisa, para ter um déjà vu, entendeu? Eu não vou gastar. Eu vou guardar essa grana. Ou vou ficar em casa, ou vou, uma dessa, prefiro pagar um Netflix por mês e ficar vendo a minha série aqui, quieto, né? Ou abrir no YouTube e ver a banda aqui no YouTube mesmo, que é mais fácil também, entendeu? Então, assim, eu acho que o que tá faltando um pouco não é nem a falta de bandas, porque bandas você tem várias bandas excelentes aqui em São José e na região, né? Falo de banda cover, falo de banda autoral, banda, no geral. Eu acho que falta um pouquinho, realmente, essa reciclagem, entendeu? Tipo, o dono do bar pôr um pouco a mão na consciência, os caras da banda também terem um pouco mais de consciência de que, tipo, se o dono do bar tá dando uma estrutura boa, ele vai exigir que a banda seja do nível, né, alto, para entregar um show bom também. As duas partes têm que se casar, entendeu? As duas partes têm que estar muito comprometidas em trazer público, né? Fazer o público ter a vontade de ir. Eu não posso jogar 100% pro cara do bar e eu também não posso ficar com a responsabilidade 100% para mim de que o evento vai ser um sucesso. As duas partes têm que estar trabalhando ali. E a gente vê que aqui, às vezes, a coisa não anda muito por causa disso. É via de uma mão só. Não tem a outra parte. Entendeu? Que eu digo aqui, mas aqui acontece no Vale inteiro, entendeu? São Paulo, em outros estados, sabe? No geral isso aí. Uma coisa, pegando, né, São José como base, né, até por ser aqui onde nós estamos, né, o Vale do Paraíba, de uma forma geral, não sei nas outras cidades, né, pelo menos quem gosta mais da chamada vida boêmia, né, costuma comentar mais a respeito, eu vou pescando as informações. Eu vejo que São José, não sei, dizem que no passado era uma outra realidade, era melhor, mas hoje dificilmente você abre aquela puta casa com aquela puta estrutura e se você conseguir ficar 5 anos no mercado, nossa, você é um herói. Um herói, exatamente. O que acontece muito, mas isso é um reflexo do nosso sistema atual, né, da economia, né, atual. Tudo é muito caro, o cara que vai abrir uma casa, ele tem que pagar um aluguel altíssimo, ele tem que contratar um funcionário. Hoje em dia, para você manter um funcionário é muito caro, com todas, né, com todos os seus documentos em dia, certinho, habites, bombeiro, parece que dificulta um pouco, parece que, né, existe uma dificuldade de ajudar o empresário, o cara a abrir uma casa em que essa casa vai ficar por 5, 10, 15, 20 anos, entendeu? Que é o que a gente vê, por exemplo, em São Paulo com o Manifesto Bar, né? Há mais de 20 anos existe o bar. E por que existe o bar? Porque o cara conseguiu criar uma clientela, né, em uma época em que era um pouco mais fácil de se ter o bar, né?
Hoje em dia, o contratante, né, o dono do bar, ele vai pensar muito, pô, eu vou abrir um estabelecimento, pagar 8 mil de aluguel e pagar tanto imposto em cima de imposto, ter que fazer tudo isso, é uma burocracia gigantesca para no final do mês eu ficar devendo, pô, ou então ficar no 0 a 0. Então, o dono do bar, ele já tipo assim, pô, eu não vou arriscar, eu não quero mais arriscar. Por mais que ele goste muito do estilo, que seja o padrão de vida dele, o estilo de vida dele, rock, metal, tal, ele tem um pouco hoje em dia a consciência de que, tipo, não tá tão fácil. Eu acho que prefeituras, fundações culturais, né, deviam incentivar o cara a abrir isso, entendeu? Facilitar abrir. Né? É igual um empresário abrir uma empresa aqui no Brasil e um cara abrir uma empresa nos Estados Unidos. É uma coisa, entendeu? Só que nos Estados Unidos... Se não vai facilitar, podia pelo menos não dificultar, né? Não dificultar, exatamente. Eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos, né? Vivem lá, trabalham com música e tem outros que trabalham em outros segmentos, em outras profissões. E eles falam direto, cara, pro cara abrir uma empresa aqui, não dá nem uma semana, estralou, a empresa do cara já está funcionando. Por quê? Porque o país quer que o cara trabalhe, quer gerar imposto, ele quer que contrate o cara para trabalhar, para gerar, entendeu? Movimentar. Você quer abrir uma empresa? Abre aí, abre 1, 2, 3, 4. Para o país é melhor, porque quanto mais empresas, gera mais emprego, gera mais receita, mais imposto. Vou pegar essa grana, vou dividir mais. Então, sabe? Abre, vamos ir, abre. Abre mais 1, 2. Aqui não, tá ligado? Aqui para você abrir uma, tipo, você tem que quase que implorar pro cara ver se ele vai pensar se você pode abrir. E se você abrir, o cara tem que ver se vai deixar você trabalhar. Porque tem essa, às vezes o cara abre o bar, mas ele não pode funcionar de tal hora até a hora, ele não pode ter música ao vivo, ele não pode... Tá? Aí o cara consegue abrir empresa. Abrir é meu bar, mas tem várias restrições. Tipo, caramba, o cara deu o doce e tirou, assim, ó, tá, daqui é meu. Ítalo, uma última questão ainda sobre esse mundo dos bares, né, das casas de shows. Realmente desconheço, pelo menos se há ou já houve, realmente não conheço aqui em São José. É muito comum a gente ver, até em filmes, né, os chamados bares underground, né, que até acaba dando nome, né, para o chamado estilo underground, né, para aqueles que, né, não saibam o idioma, é literalmente o do andar de baixo, né? É o que tá abaixo aí da rua, você entra assim achando que vai ficar ali, na verdade você tem que descer, né? Você tem que... O bar é no sótão, né? Você não é um mainstream, né? O mainstream é o que tá no top. E o underground é o que tá no submundo. O que não é mainstream, né? O que é pouco divulgado, pouco conhecido. É o que só o cara que gosta mesmo que vai pesquisar e vai no underground, né? E que, pelo menos em outros países, né, que a gente vê, favoreceu muitas bandas, né? Mas a gente não é comum esse tipo de, pelo menos do meu conhecimento, não é muito comum esse tipo de estrutura, digamos assim, aqui na região, né? Não, aqui na verdade você conta nos dedos, assim, as casas que elas permanecem assim, né? Assim, com esse pensamento de, claro, né? O dono de uma casa noturna, de uma casa de show, ele quer sempre fazer o bar dele, a casa dele crescer, trazer sempre eventos maiores e melhores para que todo mundo cresça, mas ele não abandona o underground, né? Ele sempre deixa um espaço para as bandas começarem, até porque quem garante que um dia essa banda do underground não vai explodir, né? Entendeu? E é o que acontece na gringa. Na gringa, por que as coisas dão um pouco mais certo? Que pelo que eu percebi, assim, né? É que os bares, as casas noturnas, elas continuaram sendo underground e elas foram crescendo de acordo com que aquelas bandas que tocavam lá foram crescendo juntos. Então é normal. Na Europa, por exemplo, você pega, por exemplo, se vou citar um exemplo, é uma banda que eu sigo muito, o Hammerfall, por exemplo. O Hammerfall é uma banda da Suécia, metal melódico. Pô, os caras tocam em festivais como o Wacken Open Air na Alemanha para, sei lá, 200 mil pessoas. Nem sei se é 200 mil, mas vamos supor,
80 mil pessoas. Mas o Hammerfall vai lá e toca num pub na Suécia para 300 pessoas. Entendeu? Por quê? Porque era o pub que eles começaram. Então, eles têm essa preocupação de manter um pouco a raiz deles. Entendeu? Da onde eles vieram. E isso é bom para casa, é bom pro underground ali, porque muitas bandas se inspiram, o dono do pub da casa consegue manter sempre um público com uma atração gigante como essa, e sem falar que consegue dar espaço para as bandas novas, né? Tipo, ó, vocês vão abrir o show do Hammerfall, aí imagina, molecada, nossa, pô, que legal, a banda abriu o show do Hammerfall e tal. Então, isso é muito normal lá, porque já é cultural. Aqui a gente é muito carente, a gente é quase órfão disso, né? Porque o nosso país também não tem muito essa cultura, a gente não pensa assim, não é, né? Eu volto a dizer, o brasileiro, para ele, o que é o sucesso é o que tá na televisão. Tipo, você toca no Faustão? Não, então você não faz sucesso. É quase isso, entendeu? É quase isso, né? E não é por aí, o sucesso é interpretação de vários ângulos, é muito relativo. O que é o sucesso para você? O sucesso para mim é eu tocar no Faustão 6 horas da tarde no domingo. O sucesso para você, para mim ou para aquela outra pessoa, às vezes é conseguir manter essa carreira ativa, tocando o que gosta, vivendo daquele jeito, sem se vender, por exemplo. Então, o cara tem sucesso próprio naquilo. Então, essa divisão acaba atrapalhando um pouco das coisas aqui, parecem darem um pouco mais certo, crescer, entendeu? E tem espaço. São José é uma cidade grande, pô, enorme. Já era para estar totalmente diferente do que se encontra atualmente, entendeu? O Gui retornou aí a live, né? Antes de retornar aí para a sua pergunta, Gui, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Lucas Roncone, meu primo, a Amanda Romagnoli, a Kika Medina, o Joseph Macedo, entre outros aqui que estão acompanhando também a live, deixaram suas curtidas, enfim, deixaram sua presença aqui. Gui, à vontade. Primeiramente, queria pedir desculpas, porque a internet daqui de casa caiu, né? Eu não desculpo. Um corre imenso para devolver. Não, que pena não pode te xingar na live, né? Não pode. Pode mandar um WhatsApp agora na live aqui, não pode. Não pode xingar o convidado. Onde já se viu xingar o convidado? Imagina, eu sou visita. Visita certo. Ítalo, na sua opinião, quais são as perspectivas para shows e para música de modo geral depois da pandemia? Olha, eu acho... Esse ano, na verdade, eu acho que já acabou, né? Infelizmente, esse ano, pelo menos, assim, falando da minha banda, né? Da Wicked Souls, né? A gente não volta mais esse ano. A gente tomou essa decisão, na verdade... Eu acredito que para abril, maio, né, logo no começo, assim, a gente teve uma reunião online e a gente optou de que, por mais que, por exemplo, né, supondo que para o mês de agosto, setembro, as coisas já estivessem meio que resolvidas, a gente continuaria a nossa agenda, né? Mas a gente tomou essa decisão de não voltar esse ano, porque envolve não só nós da banda, né? Nós temos uma estrutura, nós temos uma equipe, a gente envolve terceiros, e esses terceiros têm contatos com outros terceiros, e a gente não queria colaborar para que a coisa voltasse a crescer, e a gente achou melhor, assim, realmente esse ano fechar, né? Não tocar, e nos programar para 2021. Eu acho que, assim, existe uma nova realidade, que são essas lives, né? Então... para o futuro, né, próximo agora, vai ser uma ferramenta, vai ser uma forma de se executar shows, né? Assim como a gente está vendo também shows dentro do carro, né, como fosse um drive-thru, você vai lá, entra dentro do carro e você tem um show ali, como se você estivesse assistindo um filme. Antigamente você ia para assistir um filme, né? Tá? Isso é uma realidade, eu acho que isso vai permanecer, as lives vão continuar, né? Mas eu acredito que, realmente, assim, os músicos no palco, com a galera curtindo, como era antes da pandemia, eu jogo aí que é mais para agosto do ano que vem. Eu acho que a gente tem aí mais
praticamente quase um ano ainda, porque é muito detalhe que tem que ser resolvido, as coisas não vão poder ser mais como eram antes, né? A gente tem que pensar que tem muitas casas não vão voltar, muitas bandas não vão continuar, né? Tem tudo isso aí, e não é só assim, tipo, a vacina tá pronta, vai. Não, a gente sabe que tem todo um processo, e esse processo é demorado, né? Não é assim na hora que a gente quer. Inclusive mesmo as lives, né? Para quem acompanha a gente, eu vou deixar até registrado aqui, e muita gente perguntou, mas por que a Wicked Souls não fez uma live, né? Então, a gente, no perfil da banda, no Instagram e no Facebook, a gente recebeu muita mensagem, né? Por que a gente não fez live? Por que a gente optou em não fazer a live? Porque a gente acreditava exatamente nisso, entendeu? Já que é uma quarentena, já que é para cada um ficar em casa o máximo possível, não teria sentido a gente se reunir para fazer uma live, para, vamos dizer assim, diversão de outros, e nós ficarmos à deriva, por exemplo, correndo o risco de se contaminar e contaminar os nossos entes queridos. E não é só nós da banda, a gente tem o técnico de som, o técnico de iluminação, tem os holds. Então é assim, vai aumentando muito a probabilidade de dar uma grande, né, uma grande porcaria no meio disso tudo. Então, por isso que a gente optou em não fazer a live, né? A gente, claro, não julga quem fez ou quem faz, pelo contrário, né? Assim, acaba sendo uma diversão muito interessante e acaba sendo um atrativo, você acaba se relaxando vendo seus amigos tocarem, mas a gente optou em não fazer a live por causa disso, até porque a gente não mora na mesma cidade, então é mais uma logística de como que as coisas deveriam ser, então é muita coisa para pensar em um período que a gente tem que se concentrar mais ali, né? Tentar seguir o mais na risca possível para que tudo se resolva o quanto antes. Mas show vai ser isso, cara. Pode colocar aí para maio, junho, se não for agosto do ano que vem, e mesmo assim com muitas restrições, infelizmente. Ítalo, a música, né, o heavy metal de uma maneira geral, pegando aqui a nossa realidade brasileira, né, se a gente considerar aí a rapaziada de 20 para baixo, né, 15 anos para baixo, sei lá, ainda atrai, ainda gera um público? Gera. É que não gera na mesma proporção que gerava, por exemplo, né, na década de 80 ou até mesmo na década de 90, né? Eu sou de 80, nasci em 86, mas eu realmente vivi, né, a década de 90, tive contato mais com as bandas na década de 90, lógico, 2000, né? Mas tem muito menos, né? Então, por exemplo, assim, eu vejo muito a molecada que faz aula comigo, são, né, eu dou aula desde pro senhor de 70 anos de idade, como pro moleque de 5 anos, 6 anos de idade, mas eu dou muito aula para adolescente ali, aquele moleque que tá com seus 12, 13 anos, até mais ou menos ali os seus 17, 18, 20 anos, que é aquela faixa etária das descobertas, né? E eu percebo muito que existe o interesse. Só que o que acontece? Se você comparar com a década de 80 e 90, você não tinha tanta escolha, assim, né? O que pintava era o que pintava. Então, assim, se o cara te deu uma fita do Led Zeppelin, era o Led Zeppelin que você ia escutar e pronto, né? Hoje em dia, o moleque, ele quer, mas tem tanta coisa, tem tanta informação, e tem tanto meio de comunicação, tantos meios que ele pode chegar naquilo, que ele se perde. Então, ele tem que ter alguém meio que instruindo, né? Que é o que eu faço, por exemplo. Olha, você conhece a banda tal? Não, então você vai escutar essa banda, vai escutar esse disco, porque a gente vai tocar essas músicas aqui. Ó, tem essa outra banda aqui que é importante você conhecer, porque essa banda aqui é muito importante no cenário mundial, entendeu? Então, se você acaba tendo um pouquinho mais de paciência de ir mostrando para o jovem meio caminho que ele pode seguir, existe um potencial, sim, né, do rock continuar vivo. Na verdade, o rock nunca morreu, nem vai morrer. Na verdade, esse lance, o rock morreu, tem muita gente, né, que fica falando isso. O rock morreu. E quando as bandas grandes acabarem, como Metallica, Iron Maiden, assim, o rock vai morrer. Na verdade, não. O rock tá aí há tanto tempo, entendeu? Se você parar para pensar, só calcula. Vamos classificar do rock dos anos 70 até os anos 2000, né?
70, 80, 90, 2000. Né? 4 décadas, correto? Que estilo que fica 4 décadas no auge? Não existe. Não existe, entendeu? É óbvio que uma hora vai decair. Não tem como você manter no top toda hora, né? Então é normal que essas bandas, elas tenham, o estilo tenha dado uma decaída, mas ao ponto de se extinguir, assim, entrar em extinção, não. Só que aí cabe a gente, né, que é das décadas passadas, orientar um pouco mais, né? Usar essas plataformas, já que tem tanta plataforma à disposição, tentar usar essas plataformas para uma coisa mais útil do que ficar compartilhando coisas, às vezes, meio desnecessárias, desinformações, brigas desnecessárias em redes sociais, que não vai levar em nenhum lugar, entendeu? Então, o tempo que você cria brigando, você podia estar compartilhando conteúdo novo para que novas pessoas conheçam essas bandas e assim por diante, entendeu? E acho que as perguntas são só isso. Pelo visto, você fez as perguntas quando eu não tava. Quando a internet aqui de casa caiu, né? no geral, fizemos todas aqui, né? Até, aliás, agradecer o Ítalo, né, pela participação. Eu que agradeço aí pelo convite aí. E lembrando aos ouvintes, né, seja quem está disponível no YouTube, né, o nosso canal Mesa de Debate, que a gente costuma ter aqui no Facebook, né, mas deixa depois o vídeo também disponibilizado no YouTube para quem queira acompanhar. E passo a bola de novo para o Guilherme. Não, agradecer o Ítalo. Foi bastante interessante a conversa, por mais que a internet aqui tenha caído. Depois eu dou uma olhada no que vocês fizeram depois. E agradecer e passar a bola para o Ítalo para fazer as considerações finais e assim acabar a live. Obrigado, eu agradeço aí pelo convite. Fico muito agradecido. Beleza. Obrigado mesmo aí, acho que foi legal, foi bacana compartilhar um pouco aí com vocês, assim, da minha experiência, né, na música, apesar de ter muito caminho pela frente ainda, né, eu sempre gosto muito de compartilhar isso, mostrar um pouco de como que é a vida do músico profissional, né, o cara que se dedica naquilo, né, tem um foco naquilo, mostrar para as pessoas que nem tudo que falam é verdade, né, tudo é possível no meio da música, claro que é, desde que você não fique bitolado, assim, né, bitolado, não, eu tenho que alcançar isso aqui, senão eu vou ser um fracasso, e eu acho que o caminho é esse, né, então eu fico muito feliz de compartilhar, agradeço o convite aí do André, do Guilherme também, e quem quiser saber um pouquinho mais dos meus trabalhos, é só colocar Ítalo Junqueira lá no Facebook, Instagram, ou também no YouTube, e vocês terão bastante conteúdo por lá. E depois a gente vai voltar para tocar um Legião Urbana para o Guilherme cantar. E eu fiz isso só para rimar. Você tem que abrir a sua cabeça, cara. Você não gosta de Legião Urbana, mas tem muita coisa interessante lá. Nem vai ter essa discussão. Essa discussão não tem fim. Esse é um bate-papo que não tem fim. No limites. Tá vendo? Até o André caiu. Ó. Foi falar do Legião Urbana, caiu o André ali. Ó. Tá certo. Muito bem. Uma pequena instabilidade aqui, mas agora tô de volta. Pois bem, então, novamente aí agradecer ao Guilherme, a todos que nos acompanharam, né? E uma boa noite. Bom final de semana a todos, se cuidem e até a próxima.